Então vamos lá, galera, voltando aqui com o direito do trabalho, mais um ponto da matéria, vamos começar a falar sobre jornada de trabalho. Então no último bloco nós falamos em alteração do contrato de trabalho, vimos algumas situações relacionadas a jus variandi, comumente cobradas nas provas de exame de ordem. Então o ponto agora é jornada de trabalho e nós vamos partir da análise do artigo 4º da CLT. Então, o artigo 4º que fala sobre o conceito de jornada de trabalho, que é aquele tempo também à disposição do empregador. Então, jornada de trabalho é aquele em que eu tenho trabalho efetivo, bem como aquele em que eu estou à disposição do empregador, esperando, sem trabalhar, mas à disposição dele. Esse tempo já é contado como jornada de trabalho e deve ser remunerado. Só que eu também tenho algumas situações especiais de jornada de trabalho. Destaquei para vocês aqui, sobre aviso e prontidão. São situações especiais de jornada de trabalho previstos no artigo 244 da CLT. Na sobreaviso, na jornada sobreaviso e na jornada prontidão, eu não tenho trabalho efetivo, eu estou à disposição do meu empregador, mas eu não sou remunerado normalmente. Eu recebo um pouco menos no sobreaviso e na prontidão. Então são duas situações de jornada de trabalho especiais em que eu estou à disposição do empregador, eu não estou trabalhando, eu estou aguardando ser chamado, eu estou aguardando ordens e eu tenho uma remuneração inferior à normal. O que acontece? Analisando o artigo 244 da CLT, nós percebemos que no sobreaviso eu estou aguardando ser chamado na minha casa. Eu estou na minha casa aguardando ser chamado para o trabalho. No prontidão, eu estou aguardando ser chamado na empresa. Eu vou até a empresa, me desloco até a empresa e lá aguardo o eventual chamado para o trabalho. São duas situações distintas. No sobreaviso, em que eu espero em casa, eu tenho uma jornada máxima de 24 horas. O artigo 244 da CLT diz que a jornada sobreaviso é de no máximo 24 horas. E eu vou receber por essas horas 1/3 da hora normal. Então, nas horas em que eu estou de sobreaviso, eu recebo a remuneração de 1/3 e fico no máximo 24 horas. Na prontidão, eu fico no máximo cumprindo essa espécie de jornada 12 horas. Como eu tenho que sair da minha casa, do conforto da minha casa, ficar aguardando na empresa, esse tempo não pode ser superior a 12 horas. E como eu tenho que sair de casa, eu recebo um pouco mais. Eu recebo 2/3 da hora normal. Então, na prontidão, recebo 2/3 da hora normal e fico nessa jornada por até 12 horas. No sobreaviso, que eu fico em casa, a jornada é no máximo de 24 horas e eu recebo 1/3 do horário normal. Sobre essa forma de jornada, essa espécie de jornada, nós temos uma importante súmula 428 do TST, que vai falar da utilização de telefone celular. É uma situação que está ligada à jornada sobreaviso. O que acontece? Eu destaquei para vocês que a jornada sobreaviso ela é cumprida em casa. Então eu aguardo em casa ser chamado. O legislador colocou no artigo 244 a necessidade de esperar na residência, em casa, porque naquela época não havia telefone celular. O telefone que existia era o fixo. Então eu ficava na minha casa, ligavam para o meu telefone fixo e eu saía daquele meu sobreaviso. Com a utilização do celular, não há mais necessidade de permanecer em casa. Eu posso sair de casa levando o celular. E com base nisso surgiram questionamentos sobre a jornada sobreaviso com a utilização do celular.
Será que a utilização do celular da empresa gera hora sobre aviso? Vejam que quando eu fui contratado, eu recebi um telefone celular. Bruno, aqui está o telefone celular da empresa para você se comunicar, pode utilizá-lo. E eu passei a utilizar aquele telefone o dia todo, final de semana, domingos, feriados, todos os dias. O fornecimento desse celular faz presumir que eu estou à disposição? Faz presumir que eu estou em jornada sobre aviso? Resposta negativa. Inciso 1º aqui da súmula 428. O simples fornecimento do celular não gera horas sobre aviso. Só que nós temos o inciso 2º. O inciso 2º já traz uma situação diferente. Se o inciso 1º diz que o fornecimento não gera horas sobre aviso, o inciso 2º diz o seguinte, que o fornecimento para que seja cumprido plantão, regime de plantão ou equivalente, esse sim gera horas sobre aviso. Então, eu estou com o telefone celular da empresa, porque eu estou em regime de plantão ou equivalente. Essas horas são contadas como jornada sobre aviso. Eu estou com o telefone da empresa porque ele me foi fornecido. Eu não tenho jornada sobre aviso. Então eu vou pedir para vocês lerem essa súmula 428, principalmente porque houve a inclusão desse inciso 2º. Então duas são as regras hoje. Simples fornecimento do celular, não tem horas sobre aviso. Utilização do celular em regime de plantão ou equivalente, gera sim as horas sobre aviso. Então partimos da ideia aqui, do artigo 4º da CLT, que jornada também é tempo à disposição. Falamos a respeito de sobreaviso e prontidão. Vimos a utilização do telefone celular e as suas implicações com a jornada sobre aviso. E agora vamos tratar de outra situação que está sumulada, que está na súmula 429 do TST. Essa súmula 429 do TST trata da hipótese, analisa a situação do tempo entre a portaria e o local de trabalho. Como assim? Digamos o seguinte, aqui está a portaria da empresa. Eu passo pela portaria e gasto 10 minutos até chegar ao local de trabalho. Ao término da jornada, gasto mais 10 minutos para até chegar à portaria, pegar meu carro e ir para casa. Esse tempo que eu gasto aqui entre a portaria e o local de trabalho, será que ele é contado como jornada de trabalho ou não? O tempo gasto dentro da empresa, entre a portaria e o local de trabalho, é jornada ou não? Depende do tempo gasto, e essa é a situação que foi analisada pela súmula 429. Dependendo do tempo que eu gasto nesse movimento de ir e vir da portaria até o local de trabalho, eu terei ou não jornada. O que o TST disse? Qual foi a ideia trazida aqui pelo TST? O TST falou o seguinte, até 10 minutos diários, eu não tenho jornada de trabalho. Ultrapassou 10 minutos diários, eu tenho jornada de trabalho. Então, se eu gasto, por exemplo, 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, máximo de 10 minutos diários, eu não tenho jornada de trabalho. Esses 10 minutos não serão considerados como jornada. Chegando no local de trabalho, eu vou trabalhar 8 horas, tranquilamente, normalmente. Agora, digamos que eu gaste 20 minutos. Então, Bruno gasta 20 minutos, 10 para ir, 10 para voltar. Como superou os 10 minutos da súmula 429, eu vou considerar que Bruno já cumpriu 20 minutos da sua jornada de trabalho. Se cumpriu 20 minutos da sua jornada de trabalho, chegando ao local de trabalho, ele vai trabalhar 7 horas e 40 minutos. Porque somados aos 20 do percurso, ele chega às 8 horas de trabalho. Então tomem cuidado com essa hipótese aqui, até 10 minutos diários,
até 10 minutos diários, eu não tenho jornada, superou, tenho jornada do tempo integral. Além disso, nós temos um tema extremamente importante para a prova de exame de ordem, que é o turno ininterrupto de revezamento. E aí eu destaquei, fiz questão de destacar para vocês aqui vários entendimentos, vários textos que vocês têm que saber. Vocês vão ter que lembrar do artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, da súmula 423 do TST, da OJ 420, uma das últimas OJs da SDI, da súmula 360 e da OJ 360. Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente cada um deles, mas vocês vão me prometer que em casa vocês vão abrir o Vadimeco e vão ler esses posicionamentos. Quais são as ideias centrais aqui sobre turno ininterrupto de revezamento? Primeiro, artigo 7º, 14 da Constituição diz que a jornada no turno ininterrupto de revezamento é de no máximo 6 horas. Então, enquanto para as outras situações eu tenho 8 horas, para o turno ininterrupto de revezamento eu tenho máximo de 6 horas diárias. Só que essas 6 horas diárias podem passar a 8, nos termos da súmula 423. Então eu posso ter o turno ininterrupto de revezamento de 8 horas, desde que exista previsão em negociação coletiva, desde que negociação coletiva autorize o turno ininterrupto de 8 horas. E perceba que nessa hipótese aqui não haverá pagamento de horas extras. Então eu vou trabalhar em turno ininterrupto de revezamento de 8 horas sem recebimento de horas extras. Só que olha o que aconteceu com o Bruno. O Bruno já vinha trabalhando em turno ininterrupto de 8 horas, só que sem negociação coletiva. Ou seja, errado, mas ele vinha trabalhando 8 horas em turno ininterrupto de revezamento. Aí vem uma convenção coletiva da categoria, aumentando o turno ininterrupto para 8 horas. E querendo regularizar a situação pretérita. Nessa convenção coletiva incluíram uma cláusula falando que as situações pretéritas estariam englobadas no turno ininterrupto de 8 horas. Isso vale? Será que a convenção coletiva pode estipular com efeitos retroativos? Não. É isso que a OJ, uma das últimas aqui, a OJ 420 da SDI 1 do TST diz, que não pode haver efeito retroativo. Vejam que, se o Bruno trabalhou 8 horas antes da convenção coletiva, antes do acordo coletivo trazer a previsão de 8 horas, ele tem que receber horas extras. Antes da convenção, Bruno deveria ter trabalhado 6, trabalhou 8, vai receber horas extras. Essa é a ideia da OJ 420, não há regularização de situações pretéritas. Depois, vem a súmula 360 do TST. Essa súmula 360 do TST é aquela que diz que no turno ininterrupto de revezamento eu tenho sim intervalos. Quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento tem direito a intervalo para descanso e alimentação. E ela também diz o seguinte, que pouco importa se a atividade da empresa é ou não contínua, é ou não ininterrupta. A atividade da empresa, ela não serve para caracterizar o turno ininterrupto de revezamento. Porque o ininterrupto aqui do termo está ligado à alternância de horário de trabalho. Então, o ininterrupto está ligado à alternância do horário de trabalho. Ora Bruno trabalha de manhã, ora à tarde, ora à noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Estou sempre alternando meu horário de trabalho. É isso que caracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Se a empresa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana ou não, isso não interessa para a caracterização do turno ininterrupto de revezamento. Isso
que nós temos aqui na súmula 360. E a OJ 360 deixa claro que não necessariamente o turno ininterrupto de revezamento vai ser manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Não necessariamente o Bruno vai passar por todos os horários do dia. Pode ser que o Bruno alterne aqui, por exemplo, manhã, noite. Se o Bruno alternar manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite, ele já tem turno ininterrupto de revezamento, ou seja, a jornada dele já passa para 6 horas, salvo se tiver negociação coletiva. Então, geralmente, quando a gente explica turno ininterrupto de revezamento, para ficar mais claro, a gente sempre fala manhã, tarde, noite, hora manhã, hora tarde, hora noite, mas pode ser em 2 turnos apenas, desde que compreendam dia e noite. Então, esse é o entendimento da OJ 360. Trouxemos essas informações mais rápidas aqui sobre esses artigos, súmulas e OJs, mas como eu pedi para vocês, deem uma lida em casa para sedimentar essas informações. E aí seguimos aqui com jornada em itinere. Já que estamos falando de jornada de trabalho, vamos para a jornada em itinere. E aí o que vocês vão ler nos estudos em casa? Pô, é indispensável dar uma lida nesses dispositivos. Vocês vão ler artigo 58, parágrafo 2º da CLT e vão ler as súmulas 90 e 320 do TST. Olha o que acontece, do que estamos tratando, o que significa dizer ali, existe ou não jornada em itinere. Jornada em itinere é a jornada de deslocamento, que geralmente o empregado faz da casa para o trabalho, trabalho-casa, ida e retorno para o trabalho. O tempo gasto nesse deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, regra geral não é considerado jornada de trabalho. Ele, regra geral, não é computado como jornada de trabalho. Se eu gasto 1 hora para ir, 1 hora para voltar, chegando no local de trabalho, eu vou trabalhar 8 horas. Então, aquele tempo que eu gasto no deslocamento, ele não é computado como jornada de trabalho. Nós partimos dessa premissa, nós partimos dessa ideia principal. Só que esse tempo gasto na ida e na volta pode ser considerado jornada de trabalho, ou seja, ele pode ser considerado horas em itinere, hora de deslocamento, se estiverem presentes os requisitos descritos lá no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT e na súmula 90 do TST. Quais são os requisitos que têm que estar presentes para que o tempo de deslocamento seja considerado jornada de trabalho? Primeiro, eu tenho que ter local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Então, o meu local de trabalho tem que ser considerado de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. E, em decorrência disso, ter o fornecimento de condução pelo empregador. Então, o local é de difícil acesso, não servido por transporte público regular. Vendo essa situação, o empregador fornece a condução. O empregador me leva no carro da empresa. O empregador coloca à disposição dos empregados uma Topic, coloca à disposição dos empregados um ônibus. Então, o local é de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e o empregador fornece a condução. Esses daqui são os requisitos para considerar o tempo gasto no deslocamento como jornada de trabalho. Então, o empregador me coloca no ônibus dele, me leva para o local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Eu gasto 1 hora na ida, 1 hora na volta. Como estão presentes os requisitos da jornada em itinere, eu já tenho 2 horas de trabalho. Chegando no local de trabalho, quantas horas eu posso trabalhar? Mais 6, para no total completarmos as 8 horas. Só que olha o que acontece. 2 importantes situações previstas na súmula 90 do TST. Quais são 2 importantes situações?
insuficiência de transporte público e incompatibilidade de horários. Então, primeiro, insuficiência de transporte público. Tem transporte público regular? Tem. É de qualidade? Não. Tem muito ônibus? Não. Todo mundo chega igual sardinha dentro da lata? Sim. Ou seja, eu tenho insuficiência do transporte público. Ele existe, não é dos melhores, mas ele existe. Pouco ônibus, mas existe. Vendo essa situação, vendo que os empregados estavam chegando estressados para o trabalho, cansados, já reclamando daquela situação, o empregador colocou à disposição um ônibus, comprou um ônibus, alugou um ônibus e colocou à disposição. Aí eu quero saber se estão presentes os requisitos do artigo 58, parágrafo 2º. Será que essa insuficiência do transporte público gera as horas sobre aviso, as horas em itinerário? Resposta negativa. O transporte é insuficiente, não é dos melhores, mas ele existe. Ou seja, tem transporte público regular. Eu não consigo preencher aquela situação de não ter transporte público regular. Então, o que o TST nos diz na súmula 90? Insuficiência de transporte público não gera horas sobre aviso. Incompatibilidade de horários. Tem transporte público? Tem. Ele é até regular, ok, mas em horários totalmente incompatíveis com a minha jornada de trabalho. Então eu teria que estar na empresa às 5 da manhã, o ônibus sai da minha casa às 6, não me atende. Eu saio da empresa às 4 da tarde, o último ônibus passa às 3, também não me atende. Vendo essa situação, o empregador coloca à disposição, fornece a condução. Nessa hipótese, tem transporte público regular para Bruno? Não. Os horários são totalmente incompatíveis, então é a mesma coisa que dizer para Bruno que não existe transporte público. Então, incompatibilidade de horários gera horas sobre aviso? Sim, perfeito. Enquanto a insuficiência não gera, a incompatibilidade gera. Para diferenciar isso na hora da prova, se você ficar com dúvida, você vai pensar o seguinte: o fornecimento da condução está sendo realizado por necessidade ou por comodidade? Por que o empregador ele está fornecendo a condução? É por necessidade ou por comodidade? Se for por necessidade, a resposta é: tem jornada em itinerário. Se é por necessidade, é porque o local é de difícil acesso, porque não tem transporte público regular ou porque os horários são incompatíveis. Se a resposta for comodidade, nós vamos falar que não há horas em itinerário. Não, é só por comodidade, é para o empregado ele chegar mais descansado na empresa, para ele chegar mais satisfeito. Não precisaria. Tem transporte público regular, o local não é de difícil acesso, mas eu quero proporcionar essa comodidade ao empregado. Então não tenho horas em itinerário. Então, na dúvida, vocês podem se utilizar dessa ideia aqui de necessidade, de comodidade, para diferenciar, para saber se existe ou não a jornada em itinerário. Pode ser que ocorra o seguinte: até um pedaço do caminho você tenha transporte público regular, no outro você não tenha. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a análise por trecho. Até onde tem transporte público regular, não tem horas em itinerário. Do ponto para frente em que não tem mais o transporte público regular, eu tenho horas em itinerário. Vamos diferenciar, vamos fazer essa divisão. Ainda sobre jornada, nós vamos falar aqui, da jornada 12/36, em virtude de súmula criada lá em setembro de 2012. Jornada 12/36. Qual que é a ideia aqui? Essa jornada ela é válida? Válida. A jornada 12/36, pela súmula 442, ela é totalmente válida. Ela pode ser criada como?
lei ou negociação coletiva. Então, negociação coletiva, só ela pode criar legalmente a jornada 12 por 36? Pode, tranquilamente. Então, a jornada 12 por 36, ela pode ser criada por lei ou exclusivamente por negociação coletiva. E aí, com essa súmula, o TST retirou de vez eventual dúvida que existia. Ainda, jornada a tempo parcial. Nós vamos estudar, nós vamos ler o artigo 58A da CLT. Esse artigo 58A da CLT fala da jornada reduzida, da jornada a tempo parcial, do camarada que é contratado para trabalhar, guardem isso, até 25 horas semanais. Se ele trabalha até 25 horas semanais, ele se enquadra no 58A, no trabalho a tempo parcial. E aí vejam, qual é a característica aqui? Se ele trabalha a tempo parcial, ele pode receber proporcional a quem trabalha em tempo integral. Então, e inclusive podendo receber até menos que um salário mínimo mensal. Então, eu posso ter aqui o pagamento de salário proporcional àquele que na empresa desenvolve a mesma atividade em tempo integral. Desde que eu respeite o salário mínimo hora, o salário mínimo dia, ele pode vir a receber menos que um salário mínimo mensal. E nós temos aqui uma redução do período de férias. Veja que o 130A da CLT fala de número de dias de férias reduzido. Então vale a pena dar uma lida nesse dispositivo. Nós vamos estudá-lo lá na parte de férias, mas vale a pena já dar uma olhada, nem que seja para matar a curiosidade. Eu tenho dias de férias reduzidos. Se ele trabalha menos, ele não se cansa tanto, então ele pode ter um número reduzido de férias. Cuidado o seguinte, quem presta serviço em tempo parcial não pode realizar horas extras. Nós temos aqui um impedimento à realização das horas extras no 59, parágrafo 3º. Toma cuidado porque isso muitas vezes já foi cobrado pelas bancas examinadoras e pode ser cobrado na sua primeira fase de OAB. Nós vamos terminar por aqui esse bloco, no próximo continuamos a análise do direito do trabalho.